Você já pensou se um grande sonho seu se tornasse realidade? Agora imagina que esse sonho é o de ver uma pessoa morta e que ele se torna realidade e que você não tem nada a ver com o que aconteceu, mas que de alguma forma você se torna o principal suspeito. É disso que se trata o livro As Perfeccionistas, da Sarah Shepard, a mesma autora da série que também originou a série de TV Pretty Little Liars. Aqui nesse livro a gente conhece 5 meninas e qualquer semelhança com Pretty Little Liars é mera coincidência. E essas 5 meninas frequentam a mesma escola de elite, né, de pessoas ricas ali da cidade em que elas vivem. E elas têm, assim, vidas completamente diferentes. Cada uma participa de um nicho diferente da escola. Uma tá mais relacionada aos esportes, outra tá mais relacionada à música, enfim. São pessoas que têm aspirações completamente diferentes, fazem parte de grupos de amigos diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Todas elas odeiam o Nolan Hotchkiss. Esse garoto faz parte de uma das famílias mais ricas e influentes da cidade e também é um dos maiores bullies da escola. Muitos jovens, muitos adolescentes já sofreram na mão desse garoto e a gente descobre, conforme a gente vai fazendo a leitura do livro, como que essas pessoas sofreram na mão dele e como que essas meninas têm relação com esse garoto. Algumas sofreram diretamente, outras não tão diretamente assim, e conforme a gente vai avançando na leitura, a gente conhece o real motivo de elas sentirem tanto ódio por ele. Mas uma coisa que é meio que deixada assim de lado entre os colegas da escola é que várias pessoas têm esse sentimento de antipatia pelo Nolan, mas muitos deles têm receio de contar, de falar, de externar o que tá sentindo e acabar se tornando mais uma vítima na mão desse garoto tão influente. Então, logo no começo do livro, em uma noite em que todas as pessoas da escola, né, todos os adolescentes estão indo pra casa do Nolan pra uma grande festa, né, uma das grandes festas que ele tá dando na casa dele, aproveitando ali que os pais estão viajando, que ele tem a casa só pra ele dá essa big festa e tá todo mundo indo pra lá. E também estão indo as 5 meninas que tornaram-se amigas em comum depois de um plano que elas arquitetaram de pregar uma peça no Nolan. Elas arquitetam esse plano perfeito durante uma aula e o plano, no fim das contas, acaba saindo um pouco do previsto porque o Nolan é assassinado durante essa noite. E agora abrem-se investigações para descobrir quem foi que assassinou o Nolan e como que aconteceu esse crime, já que aparentemente ele não tem feridas no corpo, ele precisa fazer aquela autópsia para poder descobrir o que foi que aconteceu com ele, qual foi a real causa da morte, mas tudo aponta para overdose e tudo aponta para o que as meninas tinham proposto, né, fazer com ele durante a noite. E logo após o crime ser cometido, a gente vê essas meninas todas nervosas porque elas tiveram ligação com o que aconteceu com ele, mas com o avançar das páginas a gente descobre por elas próprias que elas não cometeram crime algum, elas não mataram o Nolan, ele não morreu pelo plano delas perfeito que elas arquitetaram, porque elas não concluíram ele. E então resta descobrir quem foi que assassinou esse garoto e por quê, né? Em quais circunstâncias. Então agora essas 5 meninas estão lutando pra poder limpar o próprio nome antes que alguém descubra, né? Antes que a polícia descubra que elas tiveram relação, né? Que elas tiveram alguma conexão com o incidente que aconteceu com o Nolan durante a noite da festa. Ao mesmo tempo em que elas tentam descobrir quem foi que fez isso, por que fizeram isso, pra poder justamente tentar ter uma outra pessoa pra culpar que não sejam elas. As que viriam a ser as principais suspeitas caso a polícia descobrissem que elas estavam junto com o Nolan no momento em que ele foi assassinado. O livro, preciso dizer pra vocês que me prendeu muito pela questão do suspense, pela questão de descobrir quem foi que matou o Nolan, né? Quem realmente matou, como que aconteceu. Eu fui, ao longo da leitura, construindo as minhas próprias conspirações, as minhas teorias da conspiração na cabeça de quem poderia ter assassinado ele. E é impressionante como a autora vai te conduzindo pra achar que é uma pessoa e no fim das contas não é aquela pessoa. E você fica ali naquele tiroteio sem saber pra onde você corre, pra onde que você aponta, pra quem você aponta. E no final do livro, eu preciso dizer que eu fiquei muito desapontada, porque o livro não diz em lugar nenhum, mas é o primeiro de uma série, que eu não sei nenhum nome, eu acho que é As Perfeccionistas da série, enfim, não sei o nome da série, mas trata-se de uma série porque tem um fim muito aberto, acontece uma coisa X ali que tira de cara quem você já tava achando que era o assassino, então você não descobre quem é o assassino, e você fica com mais dúvidas ainda sobre quem poderia ser e começa a especular outras coisas. Eu tô especulando que seja uma das meninas em específico, uma menina que tem uma história de vida muito particular
E uma coisa que a autora traz aqui nesse livro é que todas essas meninas têm muitas peculiaridades. Cada uma delas tem uma vida muito peculiar e que o título As Perfeccionistas está diretamente relacionado a essa questão, né? Ao fato de elas serem tão perfeccionistas em falsificar uma vida perfeita, que é o que elas não têm e é o que elas gostariam de mostrar para todos os colegas ali da escola da alta sociedade. Então, ao longo da leitura, a gente vai descobrindo mais da vida dela, um pouco mais por trás da máscara que elas vestem na escola, que elas desejam passar para as outras pessoas. A gente conhece quem elas realmente são. Então, pra mim, esse livro foi mais como uma introdução pra história, pra te deixar com a pulguinha atrás da orelha de quem foi que fez o assassinato. Sobre o suspense nesse livro, eu senti que ele meio que deixou um pouco a desejar, porque ele estava presente na história, ele se fazia presente, mas ao meu ver ele foi mais uma coisa que unia essas meninas, que faziam elas se encontrarem, que deixava a gente se questionando sobre o que iria acontecer, mas não era um suspense que era tão frequentemente relembrado, assim, que era tão, pelo menos ao meu ponto de vista, né, pelo meu ponto de vista do que eu gostaria e do que me dá prazer em um livro de suspense, é que esse suspense não foi, assim, abordado muitas vezes. Ele existia, mas o que mais ressaltou aos meus olhos durante a leitura foi que o livro era mais sobre a vida dessas meninas, sobre como que elas chegaram ao ponto de cometer o que elas cometeram, né, de planejar o que elas planejaram, um pouco do passado, um pouco da relação delas com esse garoto e como que elas chegaram a se unir. Então, eu acho que, ao meu ver, o livro foi mais para conhecer essas meninas e ter contato com o passado delas, com a história de vida delas, para poder fazer uma conexão com o que elas cometeram e não tanto assim do suspense em si, tanto que a gente, né, fica desconfiando de várias pessoas, mas a gente não tem diretrizes certinhas que nos apontem pra uma teoria meio que concreta, será que vocês me entendem? Então eu acho que como um primeiro livro, né, uma introdução pra uma história que vai ter continuação, o livro foi sim satisfatório. Acho que se fosse o livro único, assim, eu não teria gostado tanto assim pela questão de a autora abordar muito da história delas, não tanto assim do suspense, né, do crime em si, mas como vai ter uma continuação, eu fiquei mais tranquila e eu só espero que nos próximos livros a autora não fique abordando tanto assim da vida delas e parta mais pra ação sobre o assassinato, sobre quem foi que cometeu, e também que ela não fique dando tantas reviravoltas, criando tantos cliffhangers ao longo da história, porque senão vai ficar como pano de fundo de mais coisa pra ser resolvida em outros livros e eu não tava afim, na verdade, de acompanhar uma série muito extensa. Na verdade, esse livro aqui me chamou a atenção porque eu justamente imaginava que ele fosse ser um livro único, mas descobri no fim das contas que não é. Mas é um livro muito instigante, que prende muito, a leitura prende pra caramba. Então ela te instiga a querer descobrir mais, não só sobre o assassinato, como também sobre os outros personagens, ao mesmo tempo que vai te deixando presa nessa teia de aranha, sem que você saiba pra onde olhar e o que esperar do fim da história. Então é um livro muito recomendado, um thriller, né, um suspense para jovens muito recomendado. Eu achei bem interessante, por mais que tenha essa ambientação na escola que não agrada a todo mundo, é um livro que me prendeu e que eu acho que pra quem gosta do gênero, né, desse tipo de livro aí com suspense e tal, principalmente ambientado ali na fase da adolescência, vai ter nessa leitura aqui uma ótima distração, então tá aí uma super indicação pra vocês. Bom, pessoal, então esse era o Vem Ler de hoje, eu espero que vocês tenham ficado interessados pelo livro. Comenta aqui embaixo o que foi que você achou do livro, do vídeo, me diz aqui também se você já leu, o que você achou, pra gente poder bater um papo sobre a leitura. Se você ficou interessado pelo livro, aqui embaixo no box de informações vai ter um link pra compra, e comprando por esse link você ajuda o canal com uma pequena comissão, pela qual eu sempre agradeço muito. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, que ajuda muito na divulgação aqui do canal, e se você é novo, se inscreva pra ficar por dentro das próximas novidades. A gente se vê no próximo vídeo, então um grande beijo e até lá, tchau, tchau!